Oi, gente! Bem-vindas ao Nós Entre Psis, um lugar de conexão, segurança e vínculo entre psicólogas. Hoje teremos mais um episódio do nosso quadro Conectando Nós, com um convidado que admiramos muito, e com ele teremos o tema A Nossa Pressão por Produtividade. Vira procrastinação? Vamos falar um pouco sobre essa pressão que nós, psicólogos, temos sempre de estar fazendo mais, atendendo mais, nessa busca de sucesso na clínica e também com a nossa pressão por estar presente nas redes sociais, que isso pode acabar fazendo com que a gente perca a conexão com a gente mesmo e com o que a gente é verdadeiramente, com o que importa para nós. Nisso tudo, a procrastinação pode acabar aparecendo como uma fuga. E é disso que nós pretendemos conversar hoje, bater esse grande papo. O nosso convidado de hoje, ele é psicólogo, terapeuta clínico, especialista em TCC e com formação em terapia de esquemas. Ele também possui alguns cursos em áreas de regulação emocional, ACT, DBT e Mindfulness. Trabalha com uma forma especializada em atendimentos e mentoria com foco em produtividade e construção de hábito. Ele tem um grupo também, que depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse grupinho. Nosso convidado é ele, João Vitor Fonseca. João, seja muito bem-vindo. Desde já a gente agradece muito esse tempinho que você tirou para estar aqui com a gente, batendo esse papo. Acho que essa é uma conversa que a gente considera muito importante, então a gente espera de coração que aqui você realmente se sinta à vontade, porque o Nós Entre Si é esse espaço que a gente preza muito por conexão, por segurança e o vínculo entre psicólogos. Então aqui é seu espaço, fica à vontade. Poxa, muito obrigado mais uma vez. E eu estou muito feliz por estar aqui conversando com vocês. Como você disse, é um tema que muitas vezes nós psicólogos olhamos muito em como ajudar os outros, né? Como vamos ajudar os outros na questão da produtividade, da construção de hábitos, e muitas vezes a gente acaba não aplicando esse mesmo conhecimento em nós mesmos. E acabamos sendo uma profissão que acaba não vivendo o que prega nessa área de hábitos, de produtividade. Então, é uma honra a gente poder estar trazendo essa pauta tão importante para a gente, né? João, para a gente começar, acho que tem uma pergunta que a gente gosta de fazer muito para os nossos convidados, né? Que é a pergunta de como é a sua trajetória até aqui, né? Como que foi escolher a psicologia, como o João se tornou psicólogo? É, é curioso, né? A psicologia, desde o ensino médio, né, indo lá um pouquinho lá para trás, sempre foi a minha primeira escolha. Que desde cedo, até por questões ligadas à minha fé, eu sempre trabalhei com pessoas, sempre fui muito envolvido em igreja, em liderança de jovens, ministérios. Então, eu sempre vi essa minha vocação de querer ter contato e ajudar pessoas. Só que no processo da graduação, eu fui me descobrindo ainda mais e fui encontrando esse propósito. Me conectei primeiro com a logoterapia, então eu me apaixonei mesmo pela psicologia quando eu tive contato com a logoterapia, né? E hoje é até uma área de pesquisa minha, a integração da logoterapia com a terapia de esquemas. Estive apresentando sobre isso lá no Congresso Weider ano passado. Então, assim, é o que bate no meu coração também, a logo, por conta das questões de valores, de busca de sentido. Então, assim, a psicologia, ela se conectou comigo por meio disso. É o propósito que hoje eu vejo, sabe, na minha vida, de poder ajudar pessoas a viverem por um propósito maior, né, através da clínica, através das mentorias. E acabei me encontrando também na terapia de esquemas, me apaixonando pela TE, né? E juntando essas duas vertentes, eu me conectei muito com a minha própria história. E é até um dos motivos por eu trabalhar hoje com produtividade, procrastinação, formação de hábitos, porque desde muito cedo eu me via essa pessoa extremamente perfeccionista, com padrões inflexíveis, autossacrifício, esquemas de fracasso, aquela A gente não autocobrança sabe o que é excessiva. isso. Se você Nem Eu puder acho, imagina. eu explicar. acho, Ninguém. eu acho que a gente está falando de um assunto que é muito
distante da Uma minha coisa que vida. vocês não devem sentir, não devem viver, Não. praticamente nenhum psicólogo sofre com essas demandas, Nenhum né? psicólogo, nenhum psicólogo Não, tem, né? se eu não me engano, foi o tema da semana passada que saiu, que foi só nós fazendo, que foi sobre as nossas vozes críticas, Aí eu né? vi. Você percebeu? Ninguém tem isso aqui. Ninguém imagina. É um esquema muito raro no meio psi, mas me conectou demais, né? E foi algo que eu percebi. Falei, poxa, é algo que as pessoas, elas sofrem com isso, né? E a gente, na verdade, mesmo sofrendo com isso, a gente está promovendo uma sociedade que está cada vez mais promovendo esses tipos de esquemas, né? Esse tipo de cobrança, esse tipo de pressão. A gente vive hoje numa cultura da hiperprodutividade e junto com essa questão do meio digital, né? O marketing digital e por aí vai, a gente acabou entrando num ciclo que só está reforçando muitas vezes esse sentimento de perda de sentido, perda de propósito e viver uma vida apenas correndo atrás de resultados. E eu me identifiquei muito, né? Quando eu parei para estudar, eu falei assim, cara, sou eu, e eu vejo também muitos pares dessa mesma forma. E eu senti muito forte, poxa, eu tenho propósito nisso, porque eu sofri na pele, sofro na pele, né? Posso dizer que, como Viktor Frankl diz, né, eu sou aquele médico ferido que ajuda a curar outras pessoas. É, mas eu vi como uma necessidade, eu preciso trazer esse assunto. Existem muitas pessoas sofrendo com isso, perdendo uma vida, né, atrás dessa questão de autocobrança, perfeccionismo, sofrendo com a procrastinação, deixando de ver uma vida com sentido por conta dessas questões. Então, a partir disso, eu comecei a me aprofundar nesse tema, né, comecei a realmente a focar nesse nicho, né, de ajudar pessoas a verem uma produtividade que seja leve, que seja inteligente, que não seja apenas baseada em resultados, né, mas em propósitos. Vamos falar mais disso para frente. Ótimo, que bom, que bom. E é tão legal, né, João, que assim, no meio da psicologia, a gente brincou até antes de começar a nossa gravação, quatro mulheres e um homem, né? A gente até trouxe bastante homens para conversar aqui com a gente, mas assim, é difícil Sim, a gente encontrar homens dentro da psicologia, né? Então, acho que esse caminho, exatamente. ter vocês aqui com a gente também está trazendo muito valor também para a psicologia. Que bom E, encontrar vocês aqui no que nosso bom, caminho. isso é muito bom. Fico feliz de poder estar representando também os homens da psico no Brasil, né? Sim, o João, talvez vocês não saibam, né? Mas a gente se conheceu no curso que a gente fez no Psi do Futuro, né? E o Lá em João era São Paulo. o único homem no O meio de primeiro várias homem, mulheres. o E o primeiro primeiro homem da homem. mentoria. Sim, sim. Então, achei importante trazer esse ponto aqui de novo. Legal. Aham. João, achei Muito muito bom. legal também que você foi falando assim de como que a sociedade reforça muito, né? Sim, Isso da produtividade, de estar fazendo mais, essa pressão também assim. E nós com os nossos esquemas e a sociedade ali reforçando esse padrão. sim. Então, como é que você vê hoje assim esses desafios? Você que tomou para você, né? Assim, não, eu vou falar Uhum, sobre isso, eu vou realmente me especializar nessa demanda. E uhum. assim, os desafios na sociedade, assim, que você vê, até dos pacientes que você atende, que tem essa demanda na mentoria também ali, Sim. que você vê que são desafios muito grandes, assim, no, Olha, nessa a questão? gente tem assim um grande desafio pela frente. Eu até tenho sentido assim que essa área voltada para a questão da procrastinação, da produtividade, eu acho que é uma tendência que vai só crescer de necessidade, Uhum. digamos, no mercado psi. Por quê? Até na mentoria que eu dou, Hábitos Sem Sofrimento, tem um módulo que fala somente disso. A gente vive hoje numa sociedade moderna que forma em nós uma mentalidade procrastinadora em si. Por quê? Aí aqui a gente entra em alguns pontos que eu gosto de tratar. Que o Frankl também, né, já dizia há uns 50, 60 anos atrás. A gente vive numa sociedade vazia de sentido. O que é isso? É uma sociedade que ela está promovendo muito mais uma mentalidade mais materialista, reducionista e imediatista, que acaba fazendo com que a gente foque muito mais na busca do prazer imediato
Então, eu preciso sempre estar me sentindo bem o tempo todo e alcançando resultados muito bons e grandes o tempo todo. Isso vai gerando em mim uma autocobrança muito grande que acaba fazendo com que eu viva para atingir resultados e metas imediatas. E que eu acabo também tendo aquela mentalidade de intolerância a qualquer tipo de sofrimento humano, porque Uhum. o sofrer passa a ser sinônimo de fracasso. Uhum. Porque se eu estou sofrendo, eu estou fracassando, porque quando eu sofro, eu diminuo a minha intensidade de trabalho, eu diminuo a minha intensidade de produtividade, eu diminuo a minha motivação, eu diminuo, né? Eu saio completamente dos discursos coaches, né? De trabalho enquanto eles dormem e toda essa questão, porque o sofrimento, ele me debilita, entre aspas. Isso não é bem visto, né? Isso não é bem visto. Uhum. Além disso, a gente vive, Uhum. como eu falei, numa mentalidade moderna reducionista. O que é isso? É quando a gente reduz o ser humano apenas aos aspectos materiais, né? É muito ali aquela Uhum. linha do materialismo que vê o ser humano apenas como a soma, né, dos seus componentes físicos e biológicos, diminuindo ali a questão da transcendência humana, que é essa dimensão que nos torna humanos, que nos faz viver por um propósito. E a gente está perdendo cada vez mais esse contato. E é curioso porque eu trabalhei um tempo aqui na prefeitura de Campo Grande, onde eu moro, com um programa Uhum. Valorização da Vida, que a gente ia nas escolas, trabalhar com os adolescentes, promover essas rodas de conversa, trabalhar com demandas que estavam surgindo, né, de autolesão, de depressão, enfim, suicídio. E é muito visível nessa geração mais nova justamente esse aspecto da falta de sentido, dessa perda de conexão com algo maior, dessa perda de conexão com um propósito, o meu para quê. Isso é uma marca da nossa sociedade hoje. Muitas vezes a gente está produzindo por produzir, né? A gente está buscando resultados simplesmente porque é isso que precisamos fazer, alcançar resultados. É Não como tem se essa fosse até dimensão uma regra, né? É como se fosse até uma regra, né? Eu tenho o quase quê? que inata. E É, aí a gente entra nessas regras, né, o, tem um autor, né, americano, não vou lembrar o nome agora, não sei se é o Lehigh ou se é o próprio Beck, fala do masturbation, né, que é o must, em inglês, que é o eu tenho que, eu devo que são essas regras inatas, entre aspas, que a gente tem, que a gente acha que é inata e que a gente segue cegamente. Eu tenho que fazer isso, eu preciso ser assim, eu preciso trilhar esse caminho, porque esse é o caminho do sucesso. Sendo que não há um sentido por A trás, gente nem né? questiona, né, João? A gente só A gente segue. não questiona, a gente não questiona, a gente só segue. Depois, se vocês quiserem, eu posso até comentar essa tendência de ganhar os famosos 5 dígitos, os 10K, como se fosse a, Uhum. a marca do sucesso, né? Mas hoje Uhum. nem tanto nessa questão financeira, mas nessa questão identitária. De nós somos pessoas que precisam ser produtivas, precisam conseguir fazer muita coisa em pouco tempo, precisa atingir marcos de sucesso, né, para eu mostrar que eu estou Uhum. conseguindo, que eu estou avançando. E a gente Uhum. está vivendo essa massificação, né, das profissões, em que parece que todos precisam atingir os mesmos marcos de sucesso e de produtividade, que não tem conexão alguma com os propósitos individuais. Então, a primeira coisa que eu faço com os meus mentorados que vêm, especificamente nessa área de produtividade, mas também com os meus pacientes que vêm na clínica com essas demandas de procrastinação, enfim, é conectá-los com um propósito, né? É tirá-los dessa massificação da produtividade e começar a conectá-los com uma produtividade que faz sentido para o propósito deles. Porque Uhum. aí é inverter a lógica, né? É eu parar de fazer porque sim, porque psicólogos precisam, né? Porque psicólogos devem, porque se hoje eu não lotar a minha agenda em 6 meses, eu não sou um sucesso. Se hoje eu não ganhar os meus 10K já no primeiro ano de formado, eu não sou um sucesso. Se hoje eu não lançar os meus infoprodutos e não vender mentorias e diversificar, né, os meus serviços, eu não sou um sucesso. E aí eu começo a questionar isso, né? Mas por quê? E não só o porquê.
Eu gosto de inverter a pergunta e conectá-la com para quê? Para que isso? Porque o porquê, às vezes, até tem motivos, né? O porquê poderia ser essa ideia, porque psicólogos Tem são assim, boletos. Psicólogos que são tem assim, tem boletos. boletos para pagar. Aham. Agora, para quê? Que essa perguntinha que conecta, que tira a gente desse reducionismo, que tira a gente desse imediatismo, que tira a gente desse materialismo e conecta a gente com algo maior. Para quê? O meu propósito. Tá, para que eu quero produzir isso nesse caminho? Para que eu quero ganhar, né, os famosos 10K por mês? Para que eu quero lotar a minha agenda de pacientes? E aí você começa a conectar a pessoa, né, o profissional, com sentido. E na maioria das vezes o sentido, ele primeiro se conecta com a nossa história de vida. Então, o meu para quê de estar trabalhando com produtividade, ele está conectado com a minha história de vida nessa área. Mas também está conectado com um, uma visão a longo prazo baseada em valores, Uhum. que não tem conexão alguma com aspectos materiais e financeiros, Uhum. mas tem conexão com o legado, tem conexão com é, tocar vidas, tem conexão com quem eu desejo me tornar. E a gente vive muito nessa questão de eu sou o que eu faço, o que eu produzo. E eu começo a pautar a nossa identidade, a gente começa a pautar a nossa identidade enquanto profissionais naquilo que nós fazemos. Sendo que a lógica é completamente inversa quando a gente vê na prática. Primeiro eu preciso saber quem eu preciso me tornar para depois eu entender o que eu preciso fazer. Porque, pensa, a Duda aqui. Tudo, nós dois somos psicólogos. Mas nós dois vamos ser psicólogos completamente diferentes de acordo com aquilo que nós temos enquanto propósitos de vida. Então não faz sentido nós criarmos padrões profissionais iguais para nós dois, nem níveis de produtividade iguais, nem marcos de sucesso iguais. Porque se nós dois vamos nos tornar pessoas completamente diferentes, logo os nossos hábitos de trabalho no momento presente, eles precisam ser diferentes. Porque é aquela lógica de que aquilo que eu vou fazendo repetidamente, que é o hábito, vai moldando a minha identidade ao longo prazo. Então, Isso faz muito sentido. se eu começo a estabelecer padrões iguais de produtividade, muito provavelmente alguém aqui não vai atingir o seu propósito porque vai se tornar uma pessoa que não tem conexão com o propósito. Então, eu Cabeça fica sempre aqui, faço. né? Exato, exatamente. Esse ciclo, ouvindo você falar, né, a gente tem essa consciência, porque a gente vê isso o tempo todo na clínica e em nós mesmos também, né? Às vezes a gente precisa, calma, volta, o que que eu quero, né? Mas vira um ciclo tão, tão triste, porque é uma frustração constante, né? Se eu não estou fazendo algo que tenha sentido para mim, isso não me preenche, isso não ocupa o Uhum. vazio que eu tenho, e eu vou sempre buscar preencher esse vazio com coisas que não fazem sentido para mim. E aí a procrastinação vem, e a busca por produtividade vem, e Uhum. e a gente cai sempre no mesmo lugar, né? Cai sempre na frustração e na falta de sentido daquilo. E eu gosto de pensar a procrastinação como um sintoma, não Uhum. como a Então, causa do tava até sofrimento. pensando nisso, né? Que assim, talvez Não então a a causa gente como sofrimento. pense, Uhum. né, nessa população tão procrastinadora, né? Por conta disso, né? Por falta desse Exato. sentido e desse valor, desse vazio que todo mundo vem carregando, né? Essa é a primeira objeção que eu quebro, primeiro paradigma que eu quebro, principalmente com os meus pacientes, é de fazê-los entender que o que eles acham que é o motivo do sofrimento, na verdade, é apenas um sintoma. A Uhum. procrastinação, ela é, na maioria das vezes, um sintoma. O problema maior dos meus pacientes, quase que 99% das vezes, não é a procrastinação. Não é.
Mas é justamente toda essa estrutura de vida, essa mentalidade moderna, esses esquemas que estão sendo reforçados, esses ciclos, né, de crítica, de perfeccionismo, de autocobrança, de imediatismo, de fuga para prazeres imediatos, é tudo isso por trás que faz com que a procrastinação apareça. Então, a procrastinação, ela é um ciclo que causa muito sofrimento, mas ela não é a causa do sofrimento em si, na maioria E das ela foi vezes. aceita, né, João? Ela é aceita socialmente, a procrastinação hoje em dia, de alguma forma. Então, se você falar que você procrastina, tipo, ah, as pessoas procrastinam hoje em dia, então tá tudo bem, mas você falar que você não tem sentido é uma coisa que as pessoas ainda não conseguem Aham. acessar, né? E é interessante você falar isso. Quando eu comecei de fato a trabalhar nessa área, eu me surpreendi. Eu já sabia que as pessoas procrastinavam, que era algo que todo mundo faz, mas eu me surpreendi com o nível de sofrimento silencioso que a sociedade hoje está vivendo com a procrastinação. É Uhum. como se todo mundo sofre com isso, mas ninguém de fato está colocando para Finaliza, fora né? isso, tá Uhum. sinalizando isso. Porque é O nível de, feio, sof... né? o nível de sofrimento dos pacientes que chegam até mim com procrastinação é assim, é absurdo. Eu já imaginava, mas eu não esperava que era algo tão grande assim no nosso meio. Nem as pessoas De estão tanta sofrendo com dor, né? procrastinação Uhum. e elas estão buscando soluções Mágica. para a procrastinação sem tocar nesses problemas reais. Uhum, Pelo uhum, imediatismo, né? Elas olham para a procrastinação como uma cobrança de produtividade, uma questão de produtividade. Então, se eu procrastino é porque eu não estou com a minha agenda organizada, é porque eu não estou usando né, os meus planners lá de última geração, é porque eu não estou usando o mindset correto, né, o meu mindset de sucesso e por aí vai. E aí isso tudo só reforça ainda mais a mentalidade que leva para a procrastinação. E aí fica nesse ciclo sem fim que se auto-perpetua. Maravilhoso. Não, uhum, Porque e é incrível o que você começou a falar desde o início, né, em relação ao materialismo, em que as pessoas ficam focadas, se reduzindo a tantas coisas tão pequenas, de pequena mesmo, que eu já uhum, escutei do tipo, ah, porque eu não tenho a xícara X para aparecer Uhum. no, no Instagram, né, para aparecer porque precisa ser a xícara XYZ. eu vou tocar agora, não vou citar nomes, mas vou tocar nas feridas de algumas pessoas. Aquela famosa assim, ganhe o seu primeiro milhão em um ano. A gente tem aí um super coach, né, que vende cursos, inclusive eu acho que o nome do curso é esse, seu primeiro milhão, alguma coisa assim. E pensa que essa lógica de status, de sucesso, de, né, igual, sei lá, a xícara tal, o carro tal, a roupa tal. Conheço pessoas que vão em restaurantes mesmo sem poder, porque precisam alimentar essa mentalidade de prosperidade, de estar no meio de gente próspera, o famoso networking, o famoso, né, essas coisas que fazem a pessoa entrar num ciclo de frustração. Por quê? Porque não vai chegar na promessa de ganhar o primeiro milhão. Hoje a gente tem essa ideia de que se você quer empreender, isso também no meio dos psis, só que a gente ainda está ali nos 10K, né? Mas se a gente for olhar para o mundo corporativo, já está no primeiro milhão. A gente ainda está, parece que caminhando nessa direção, um dia, infelizmente, chega lá. Mas a gente está com essa cultura de que nós precisamos atingir esses marcos de sucesso, os 10K, primeiro milhão, e que se eu quero empreender no digital, eu preciso correr atrás disso a qualquer custo, inclusive custo de me endividar. Eu tenho pacientes que estão lotados de dívidas porque não conseguem sair desse estilo de cobrança e de estilo de vida que não se encaixa, não se sustenta, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Uhum. E isso a gente precisa quebrar um pouquinho. Por quê? Como eu estava falando,
a maioria das pessoas não vai atingir esses padrões de sucesso. Não porque elas não são capazes, mas porque na maioria das vezes não é algo factível, não é algo humano e não tem propósito. É o famoso para quê? Tá, eu quero ganhar o meu primeiro milhão, para quê? E depois? Provavelmente não vai ter um depois, porque a pessoa não vai atingir. Mas essa pergunta é bom fazer porque às vezes a gente está correndo atrás de coisas sem pensar no depois, no day after, O Uhum. João, fico sem aqui ter um pensando, pensamento a sabe? longo prazo. Como é receber Uhum. esse paciente assim, né? Porque eu acho que ele também chega para você querendo essa solução de tipo assim, tá, então organiza a minha agenda, né? Me dá essa solução, assim, como é chegar Uma nesse, mágica, né? como é Aham, ter é, lidar com essa dificuldade de conseguir chegar nesse núcleozinho que assim, é doído eu olhar para minha vida, imagino eu, né? E olhar aham, para minha vida e enxergar que minha vida assim é vazia, né? Não tem nada. uhum, Eu tô lutando por esse um milhão aqui e eu vou fazer o que com esse 1 milhão, né? Não, olho para exato. trás, tem um monte de dívida, olho para frente, tem 1 milhão, mas não sei o que fazer com Uhum, isso. é. Inclusive, atendo psicólogos também, né, que sofrem com essas demandas, essas cobranças. A primeira coisa que eu faço é conectá-los com essa dor emocional. A gente precisa criar essa conexão emocional. É fazê-los enxergar que por trás dessa pressão existe um ser humano em sofrimento ali. Existe uma pessoa em dor cuja necessidade emocional não é produzir mais. E é um trabalho de Cuja necessidade formiguinha, imagino eu, né? Que não é é um um trabalho trabalho de de uma sessão. é, assim, às vezes, em poucas sessões você já consegue quebrar o esquema do paciente, esse esquema de produtividade e mostrá-lo que existe alguém ali em sofrimento, né? Você conectá-lo, por exemplo, com a sua real necessidade emocional, que na maioria das vezes é o oposto do que ele está se impondo enquanto objetivo de vida. Na maioria das vezes, os pacientes eles chegam simplesmente precisando de aceitação e acolhimento, no sentido de eu só quero que me falem que tá tudo bem e que eu não preciso mais alcançar mais nada, que do jeito que eu tô fazendo tá bom, né? Que do jeito que eu tô produzindo tá bom. Só quero que falem que eu posso ir no meu tempo e que eu posso fazer pausas e que eu não preciso correr freneticamente e que me parem de me criticar e de me cobrar, né? Quando a Essa, cobrança é interna, né? Não é só externa, é muito interna na também. maioria das vezes, é muito mais interna do que externa. Porque quando a gente não está debaixo dessa cobrança interna, mesmo com cobrança externa, a gente acaba não cedendo tanto, Sim. né? Mas essa Sim. cobrança interna, ela, ela é muito cruel. Ela é muito cruel. Porque ontem mesmo, numa sessão, eu fiz uma analogia com o paciente porque e isso é muito comum. Nós temos a crença de que é o nosso lado crítico e o nosso lado da hiperprodutividade que nos garante o sucesso que nós temos hoje. Eu não teria chegado ao sucesso que eu tenho hoje se não fosse esse meu lado que cobra, esse meu lado perfeccionista, porque eu sou preguiçoso, eu sou sem vergonha, eu sou irresponsável, eu sou um fracasso. É esse lado que realmente me faz produzir. E aí ontem eu fiz uma analogia, né? É um paciente que é noivo, e eu falei, fulano, toda vez que a sua noiva chega para você cobrando e pressionando, qual é a sua primeira reação? Aí ele falou assim, é não fazer o que ela me pede. Toda vez que ela me chega criticando e cobrando, a minha reação é raiva e de birra não fazer o que ela me pede. Aí eu falei assim, muito bem, agora vamos trazer essa mesma analogia internamente. Como que você funciona
quando o seu crítico vem e começa a dizer você precisa fazer isso, você precisa atingir tal nível de produtividade, você precisa produzir tanto, você precisa ganhar tanto, qual que é a sua reação? Procrastinação, fuga, não fazer aquilo que está sendo imposto. Porque nós, seres humanos, nós emocionalmente não fomos feitos para trabalhar debaixo de pressão. Uhum. Por mais que pareça saudável, pareça responsável essa lógica, nós não funcionamos debaixo de pressão. Nós funcionamos debaixo de acolhimento, compaixão e compreensão. Tem um autor cristão que eu amo de paixão, que é o Brennan Manning, e ele fala: não existe motor maior para a mudança do que o amor. É aquela lógica da aceitação da arte, de que só é possível eu mudar e ir em direção aos meus valores se eu primeiro aceito a minha condição. Então, se eu quero realmente ter uma vida produtiva e de resultados, eu primeiro preciso aceitar as minhas limitações. Eu primeiro preciso aceitar a minha condição emocional. Eu primeiro preciso aceitar que eu sou um ser perpassado por dores, emoções, angústias sabe, eu preciso aceitar a minha natureza humana. Uhum. E aí, com esse paciente, eu fui conduzindo ele, sabe, nessa reflexão, para ele poder entender: nossa, é verdade, toda vez que eu me cobro mais, eu procrastino mais. Justamente porque a procrastinação vem como um sintoma. A Então, pressão paralisa, na a pressão verdade. paralisa, É. a pressão sempre paralisa. Por trás de toda Uhum. fuga existe um medo. Se a procrastinação Uhum. vem como fuga, eu preciso atingir esse medo por trás. Porque, na maioria das vezes, a necessidade do meu paciente não é mais organização. Pelo contrário. Claro, existem alguns pacientes que, de fato, têm dificuldades com organização. E a gente entra ali na questão, né, da falta de foco, da falta de autocontrole, né, por questões ali desde a infância, que não teve alguém ali conduzindo, ajudando, ensinando. Mas, na maioria das vezes, a necessidade principal do meu paciente não é organizar a agenda. É justamente promover essa segurança e esse acolhimento emocional diante de um medo muito grande, que na maioria das vezes é um medo de fracasso, é um medo de rejeição, é um medo de ser insuficiente, é um medo da crítica, é um medo de se tornar um ninguém. E aí Uhum. até para a gente refletir, a gente vive num contexto em que parece que todos os seres humanos estão sendo chamados para viver grandes coisas, né? Como se todos nós tivéssemos o encargo de mudar o mundo. Como se todos nós tivéssemos ali o propósito de fazer coisas extraordinárias. E essa pressão de ser alguém extraordinário, muitas vezes vai fazer com que uma mãe, que antes iria se sentir realizada sabe, em ser mãe, se sinta constantemente frustrada. Porque é como se ela não estivesse fazendo nada relevante. É como se antes aquele psicólogo que iria se sentir realizado atendendo ali no consultório da cidade pequena dele se sentisse constantemente frustrado, porque só ter um consultório na cidade pequena hoje não é extraordinário. Porque Uhum. é como se hoje, ainda mais nas redes sociais, se eu não atingir tantos 1.000 seguidores, ou se eu não fizer o meu primeiro lançamento, se eu não fizer a minha primeira mentoria, eu nunca vou me sentir satisfeito com a minha clínica. Porque a gente está com essa lógica de que nós precisamos ser extraordinários, nós precisamos realmente atingir um patamar de sucesso. Só que isso, de novo, vai me levar para um caminho em que eu não vou realizar os meus propósitos pessoais de vida e eu não vou me tornar a pessoa que eu preciso ser. E você E aí, falou também, João, dos limites, né? A gente não olha para os nossos limites, porque cada um tem um limite, cada um tem o seu potencial, cada um tem os seus pontos fracos e as suas vulnerabilidades, e a gente ignora completamente todas essas vulnerabilidades e pontos fracos,
como se a gente tivesse que ser bom em tudo, né? E como se ter um ponto fraco ou uma vulnerabilidade fosse errado, não é mais permitido, né? Então Sim. seríamos todos iguais, e não, não somos, né? É, eu até fiz um post essa semana de um vídeo falando sobre a gente entender que a nossa estrada de vida, ela é única e que só tem um viajante, Uhum. que somos nós mesmos. Só que a gente está vivendo agora, principalmente por conta das redes sociais, parece que todas as estradas estão um do ladinho da outra, como se fosse uma largada de corrida, né? A gente juntou todas as estradas, um do ladinho da outra, e falou assim, ok, vamos ver quem que tá na frente e quem que tá atrás. Sendo que não, as estradas de cada um são únicas, porque as vulnerabilidades de cada um são únicas, os momentos de vida de cada um são únicos, os propósitos são únicos, né? Os horizontes para os quais eu vou me direcionar são únicos. Só que a gente está realmente falando assim, não, eu preciso dar conta de tudo, porque o outro está dando, ou porque o outro está fazendo isso, porque hoje essa é a lógica do marketing digital, que eu preciso fazer todos esses processos, todas essas coisas. E aí eu compartilho, você tocou nisso, Fê, de dar conta de tudo, eu compartilho o que eu estou vivendo hoje como profissional. Eu estou no meio de um planejamento de casamento, eu caso em agosto, em 40 dias, e eu me deparei com uma dor pessoal, que eu até estava conversando com a Letícia, minha noiva, é, de não estar dando conta de tudo. Ou eu estou focando no casamento, ou eu estou focando em expandir a empresa e produzir produtos e mentorias. E eu tive que parar e aceitar, João, você não está dando conta de tudo e você não vai dar o que a sua fase de vida está pedindo de você hoje. Uhum. Que você Exato. vai, que você vai casar e que você está precisando, né, se envolver. E eu sou daqueles noivos que participa de tudo, até da escolha de cores de flores, eu participo de tudo. Então, assim, tá muito pesado. Então, eu tive que retroceder um pouquinho. Retroceder, né? Aí, ó, já tá a palavra, retroceder, sendo que para mim não foi retrocesso. Para mim foi uma necessidade de acordo com o meu caminho. Outras pessoas continuaram nos seus projetos profissionais. Eu precisei dar uma, uma segurada porque eu estou avançando em outras áreas. Só que quando a gente entra na lógica da produtividade, tudo que importa é o avanço na área profissional barra financeira. Uhum. Uhum. Se eu estou avançando nos meus relacionamentos, se eu estou avançando num casamento, se eu estou avançando na, sabe, na, na gravidez, né, de um novo filho, ou na compra de algo novo, ou numa viagem dos sonhos, se eu estou avançando na minha fé, na minha espiritualidade, isso não conta mais como avanço. Porque a única coisa que tem contato Não como dá para avanço hoje medir, né, João? são Não esses mensura. marcos, são esses marcos profissionais financeiros. E que se eu não estou avançando nessa área, eu já deduzo e eu concluo que eu não estou avançando na minha vida. Exato. Semana Uhum. passada mesmo, eu tive que sentar com o paciente e eu tive que desenhar para ele todas as áreas de vida que ele tem. Falei, tá vendo que finanças é uma área apenas? Entre tantas outras que você já está avançando aqui na terapia, você está percebendo que a sua empresa, ela é uma área da sua vida? É uma área importante? É uma área importante. Eu não estou negando, eu ajudo sim os meus pacientes a organizarem, é importante, mas não se resume a isso. E muitas vezes a gente está Uhum. interpretando a nossa vida simplesmente pela ótica, sabe, do quanto eu estou fazendo no trabalho, sem perceber que somente focar no trabalho é o que está me impedindo de conseguir focar no trabalho, porque aí, de novo, entra naquela pressão, entra naquela cobrança e eu travo. Eu travo. Uhum. Não é sustentável, né? Assim, é Não é como se a sustentável. vida fosse só o trabalho. Que aí a gente pode mensurar, a gente pode saber quanto está produzindo, quantas horas atendeu, quantas horas Hum, estudou, quanto que ganhou no final do mês, quanto que fechou caixa. é. Mas isso não é sustentável a longo prazo, né? Assim, porque vai aparecendo a insatisfação, porque a necessidade mesmo daquela pessoa não está sendo atendida.
E a vida Exato. não é só trabalho. E aí, uma hora vai chegar a exaustão, uma hora vai chegar a paralisação realmente. É. Isso é o que eu chamo de produtividade burra. Eu gosto de fazer esse Uhum, paralelo entre produtividade uhum, inteligente e produtividade burra. A produtividade burra é essa produtividade que fala: alcance os seus 10K, custe o que custar. uhum. Vai. Engata aí na quinta e vai. Só vai. E faça de tudo. Trabalhe, né, o tempo todo, 24 horas por dia, 7 dias da semana, não importa. O importante é você atingir essa meta. Quando que uma produtividade inteligente é essa produtividade, primeiro, baseada em propósitos, não em metas. Então, o que importa é estar caminhando na direção de um propósito a longo prazo, levando em conta quem eu estou me tornando enquanto pessoa, de acordo com os meus valores e, de novo, propósitos. E levando em conta todas as minhas áreas de vida, eu conseguir caminhar sem perder a minha saúde emocional, sem perder a minha vida espiritual, sem perder a minha vida familiar, sem perder a minha identidade enquanto ser humano. E pasmem, né? É incrível ver essa constatação dos meus pacientes de quando eles diminuem as cobranças, mais eles produzem. Uau! Né? Como assim? Não sabia que era desse jeito, que se eu diminuir as minhas cobranças, os meus compromissos, eu vou ter mais resultados. Porque é essa lógica que a gente estava falando. Nós não Fica funcionamos fácil leve, de né, João? Fica. depressão, Uhum. não dá. Então, assim, por incrível que pareça, diminuir muitas vezes é avançar. Acho que um Diminuir exemplo que carga a de gente tem trabalho. na nossa área, né, é só observar aquele dia que às vezes você tem menos atendimento, como funciona, como você Uhum, atende, como são os uhum. atendimentos, como você finaliza o dia. Às vezes você finaliza e fala, putz, deixa eu ler só um pouquinho a mais aqui. Você fica disposto, né? É, Aquele dia que você atende muito, você fala, nossa, você sai. Eu falo, tem dia que eu atendo muito que eu termino a minha xícara, tá com chá e ela fica aqui, né? Eu só deixo. Eu falo, que é isso, gente? Não dá, né? é. Então, é isso, né? Tem dias que você sai assim dos atendimentos, você só quer tomar um banho, parece que chorar lá debaixo do chuveiro. Fica assim, meu Deus do Esgotou. céu. Exato. E você não vai E, produzir desse jeito. e isso foi algo que, desde que eu me formei, aí, e as pessoas dizem, nossa, meu Deus, como que você vai sobreviver? Como que você vai fazer? Eu escolhi. Eu não atendo segunda, eu não atendo sexta e eu não atendo de manhã. Eu estabeleci os meus limites. E eu falei assim, mesmo que chegue pessoas que só podem nesses horários, por conta da minha visão e do meu propósito a longo prazo, eu não vou aceitar. Vai parecer que eu estou negando ou ganhando menos do que eu poderia, mas para mim faz sentido, porque é o que comporta, é o que eu comporto, é o que se encaixa com o que eu quero para minha vida, que não é só depender de clínica. Agora, se tem uma outra pessoa que o propósito dela é clínica apenas, ela vai ter um horário diferente do meu e vai ter mais pacientes do que eu até. Mas se eu olho apenas para número, eu vou concluir que a clínica dela é mais lucrativa e mais, né, bem-sucedida que a minha. E Uhum. essa Só é a que percebe que diferença, né, Mas João? são propostos é, completamente diferentes, visão a e longo é, prazo completamente diferentes, entende? aham, uma coisa é você ver, tá, o faturamento mensal foi X, o outro foi Y, tá, mas e a vida por trás disso? Uhum. E às Exato, vezes nem só exatamente. faturamento, né? A gente está falando de clínica e clínica, É, né? E comparando uma coisa com outra, mas às vezes no todo as coisas nem vão ser tão diferentes. É um uhum, planejamento diferente do outro, é um propósito diferente do outro. É o que o João falou, o propósito dele não era só clínica, né? Ele tem a exato. clínica e outras coisas E envolvidas. outras Então, coisas. são coisas ali que vão caminhando. E acho que é isso. A nossa visão hoje em dia, ela tá muito uma visãozinha muito túnel ali, né? A gente tá com um binóculo que foca só para um único lugar, que é a sua produtividade dentro da sua carreira profissional. O que você tem por detrás, Exatamente. e acho que você tocou num ponto ali, que acho que para as mulheres em específico, né?
ser mãe hoje em dia é um negócio que, tipo assim, você tem que dar conta de tudo e ser mãe é só um negocinho ali. As meninas que são mãe aqui sabem como que é. Não é uma função. É só um negócio a mais que você tem que ser. E, meu, ser mãe é difícil, né? Ser mãe, eu acho que é um dos maiores trabalhos que existem, porque E não tem não tem valor. férias, não tem folga, não tem salário, não tem final de semana, Não tem Exato. né? noite, Não tem noite, não tem dia que você tá doente, não tem nada disso. né? Mas Às vezes, é às vezes, algo que se transformou em ordinário, né? Tipo assim, ai, ser mãe, né? A pessoa que você só é mãe, você só é dona do lar, você Só. só trabalha na clínica, você só faz isso, né? E aquela pressão de que não, vamos crescer, cadê a sua visão, né? Tipo, de empreendedora, cadê a sua visão de crescimento? Só que cadê a sua visão a longo prazo? As Como se fosse uma pessoas perda de não, tempo, né? Então a maternidade hoje é vista é, como perda de tempo também, né? Nessa não só sociedade que a gente está aqui maternidade. falando, É, muitas coisas são. isso que eu ia falar, não só maternidade, mas eu vejo pessoas que chegam até mim que parar para tomar sol é perda de tempo. Uhum, uhum, Parar para ver um filme, parar para tomar um café com um amigo, parar para fazer lavar a louça, lavar roupa, passar pano na casa, se transformou em perda de tempo. A gente está perdendo, e eu me preocupo muito com isso. Um dos meus propósitos é trazer, sabe, essa reflexão, essa nova mentalidade. A gente está perdendo essa percepção da beleza das coisas ordinárias. A gente está perdendo conexão com a nossa própria vida, no momento presente. Sabe, da gente conseguir fazer pequenas coisas. Hoje, né, às vezes a gente só consegue ler um capítulo e a gente acha que, meu Deus, eu já deveria ter lido um livro inteiro, eu já deveria estar produzindo, né? Nós psicólogos, então a gente tem uma pressão por fazer cursos, e ler livros, e, enfim, e nessa área de conhecimento, que é muito importante, mas a gente entra numa pilha de que quando a gente faz coisas pequenas, a gente não enxerga o valor nisso. Já parou para pensar quantos livros você vai ler na vida se você ler um capítulo por semana? Só que a gente olha para aquela semana e fala, nossa, eu só li um capítulo hoje. Eu só vi uma aula, né? Eu só fiz isso. Quem Só foi que a que gente não tem. estabeleceu quantos capítulos eu teria que ler na semana, né? Quem foi que disse isso? E como se a gente não tivesse mais essa dimensão de que pequenas coisas repetidas a um longo prazo é o que leva a grandes avanços. Uhum. E eu marco muito isso com os meus alunos. Pequenas coisas. A gente precisa começar a voltar a ver beleza nas pequenas coisas, pequenos hábitos, sabe? Pequenas coisinhas que a gente vai fazendo, porque a gente tem a certeza de que repetir isso todo dia é o que me dá sustentação existencial, é o que me dá amparo existencial, que é uma das características da nossa modernidade. Nós perdemos completamente os nossos amparos existenciais. O que é o amparo existencial? O Franco fala muito disso, são aquelas instituições, aquelas tradições, aqueles rituais que dão sentido para minha vida nos momentos em que eu não vejo sentido e que me fazem permanecer caminhando naquilo que eu sei que me faz bem e que me faz, sabe, viver bem. E hoje a gente está vivendo uma sociedade em que a gente está quebrando completamente qualquer tipo de tradição, de ritual, de conexão com algo maior, sabe, de conexão com essa transcendência, de realmente você ter esses amparos que te sustentam. Hoje tudo que sustenta a gente é só o trabalho. uhum. Acho que a Sendo que gente tem um compromisso ético, né, como psicólogos, assim, de desafiar isso realmente, de enfrentar isso.
vendo E o que Duda, está acontecendo realmente, né, com a sociedade. e infelizmente, isso é uma autocrítica que eu faço para a nossa profissão. Muitas vezes somos nós, psicólogos, que estamos apoiando essa cultura de Uhum, quebras de rituais e tradições, porque muitas vezes a gente está olhando para aquilo que ampara existencialmente o ser humano como opressão, como algo a ser quebrado, como algo que não faz bem, que precisa ser culturalmente quebrado. E nós, muitas vezes, como psicólogos, apoiamos certas formas de pensamento que a gente não está percebendo que, a longo prazo, isso está trazendo adoecimento psíquico. uhum, muito. Acho que com as redes sociais, então, e tudo que a gente escuta na clínica dos nossos pacientes, assim, como que os perfis que eles realmente veem, acompanham, o quanto isso pode realmente ali estar adoecendo. E às vezes a pessoa acha, né, ou não sabe, não sei, Uhum. de toda a potência que ela tem ali naquele Sim. perfil, falando, fazendo, de toda a responsabilidade, né, assim, que ela tenha, talvez a pessoa não tenha essa noção, ou até tenha, né, mas esperamos que Uhum. não, mas às vezes É, tem essa responsabilidade do que você fala, do que você faz, do que você posta, o quanto isso pode ser ali adoecedor realmente. exato, exato. Né? E Uhum, eu tenho muito esse pensamento, sabe, de voltar a ver beleza no ordinário. Eu creio que uma produtividade inteligente, ela perpassa por isso. Nós voltarmos a olhar para a nossa vida, enxergando beleza nessas pequenas coisas que muitas vezes não trazem resultados imediatos, mas que é repetindo isso a um longo prazo é o que vai realmente me conduzir ao meu propósito. É o que na mentoria eu chamo de PCI, pequeno compromisso inegociável. Todo dia, eu estando bem ou não, eu vou tomar o meu solzinho, eu vou tomar o meu café da manhã, eu vou ler a minha Bíblia, eu vou ler aquele meu capítulo do livro, eu vou fazer o meu momento de meditação. Sabe aqueles dias que você fala assim, ai, hoje eu só vou atender. Ok, atenda, é o seu pequeno compromisso negociável. Atenda, você não precisa fazer nada mais mirabolante que atender aquele seu paciente naquela hora. E é isso. Imagina você fazendo isso todo dia, sem cobrança, sem pressão. Aonde você não vai chegar? A mesma coisa aí a gente uhum, entra na questão do marketing digital. Estou até preparando uma mentoria para psicólogos, né, marketing digital leve. É de você realmente conseguir viver uma vida. Porque não adianta a gente também lutar contra as coisas que estão postas às vezes. O mundo digital veio para ficar. Não vamos nos fechar em uma vida offline e ficar dentro de uma caverna, não. Mas eu acredito que existe uma maneira mais leve de viver isso. Uma maneira uhum, mais produtiva, inclusive, de viver isso. Que é você realmente entender o seu papel e o seu propósito. Então, o João, ele vai estar todo dia ali falando da mesma coisa. Porque aquilo faz sentido para ele. uhum, Entende? Ele vai estar falando de procrastinação, ele vai estar todo dia ali. Alguns dias não vai aparecer porque ele teve que fazer outras coisas e tudo bem. Vai cair a minha taxa de engajamento, numericamente falando? Vai cair. Mas eu também tenho uma vida offline. Tem dias que eu não vou conseguir aparecer. Isso quer dizer que o meu Instagram morreu e que eu nunca mais vou captar pacientes pelo Instagram e não vou conseguir ter, saber vender os meus infoprodutos? Não. O que importa mais é uhum, o meu processo a longo prazo. E a gente não percebe. A gente está uhum, cobrando hoje de recém-formados encherem a agenda em 6 meses. Eu acho isso de uma violência. É uhum, possível? É possível. Eu tenho 1 ano de formado e hoje eu vivo completamente da clínica online. Ok, mas eu fui do meu tempo. Eu fui do meu tempo. uhum, Agora, a gente vender essa máxima de que você precisa se formar e lotar sua agenda em 6 meses e depois de lançar mentoria, depois de lançar um produto e abrir a sua empresa e sabe? Eu não vejo isso como saudável, porque a gente está, às vezes, tirando da pessoa a beleza do processo. A gente está tirando, às vezes, a uhum, alegria do primeiro paciente, gente.
Não sei se vocês lembram, mas a alegria do É. primeiro paciente é tipo assim, meu Deus, meu primeiro paciente. É uma alegria com um desespero, né? Tipo assim, meu Deus, meu primeiro paciente. Mas cara, é o momento, é a fase que precisa ser vivida. É o E foco só no resultado, né? a gente E tá não roubando no. essas experiências, sabe? Poxa, de meu primeiro João, paciente. você tá aqui, né, dando Uhum. várias dicas para gente, né, refletir, fazer várias coisas. E a gente tem uma pergunta no final dos nossos atendimentos. Se você ouve nossos episódios, você já deve estar pensando, né? Para nossos atendimentos, não, para os nossos Das convidados, conversas. né? É. Que é uma pergunta que eu acabo sempre fazendo para os nossos convidados, que é para vocês deixarem uma mensagem aqui para quem está ouvindo a gente. E essa mensagem é uma mensagem qualquer, de qualquer assunto, não necessariamente do assunto que a gente realmente está conversando, que ela só tem um único pedido, né? Que ela venha realmente do fundo do seu coração. Então, para que possa realmente conectar com quem está ouvindo a gente aqui, podendo ser do tema que a gente está falando, que acho que você já falou várias coisas, eu tava assim, putz, perdeu a oportunidade de falar essa no final. Mas acho que sim, já tem várias coisas ali que acho que já veio do fundo do coração, né? Mas acho que é uma Sim. oportunidade de talvez trazer alguma outra coisinha dessa nossa pergunta para você. Olha, eu acho que a minha mensagem maior é que é uma mensagem de vida, sabe? Que eu tenho todo dia voltado meu coração para isso. Porque às vezes algumas verdades elas não precisam ser apenas praticadas, mas relembradas todo dia, né? É essa verdade de que existe beleza nas coisas simples, mesmo que elas não tragam resultados aparentes e extraordinários. Existe beleza no primeiro paciente que você atende, existe beleza, né, no que eu estou vivendo nesse tempo de noivado, existe beleza na primeira maternidade, existe beleza num café que você toma com um amigo, existe beleza num livro que você lê e que toca o seu coração, existe beleza na simplicidade. Eu acho que toda produtividade consciente e inteligente, ela não negligencia o poder da simplicidade. É isso. Uhum. Perfeito. Nossa, fechou com chave de ouro, João. Amei esse papo. Nossa, a gente podia ficar horas aqui falando disso, né? Tanta Ah, eu coisa aqui que eu queria ir te ficava, adoro. perguntando. É. Quem Acho sabe que uma parte 2 complementa, com futuramente. certeza, com É, certeza. eu As acho, portas eu estão acho. abertas. Complementa o Exatamente. episódio que a gente fez, colocou semana passada, vai ser ótimo, gente. Vai ser muito Continuação. bom. Que Sim, legal, sim. gente. João, muito obrigada, assim, maravilhoso ter você aqui com a gente. Acho que assunto que toca o coração, que a gente também gosta de falar. Deixa aqui o seu contato ali onde as pessoas podem te encontrar. Acho que é legal para a gente ir fazendo essa conexão, né, com outros profissionais, onde as pessoas te encontram. Sim, vocês me encontram principalmente ali no meu Instagram, @joãovictorfonseca.psi. Ali vocês vão ter acesso ao meu número de WhatsApp, ali no link da bio, podem me mandar um direct, eu tô sempre aberto, eu amo esse contato, amo conversar, tirar dúvidas, ali vocês podem me encontrar. Ai, ótimo, João. Que legal. Obrigada de novo. Portas abertas para uma Com segunda certeza. temporada no Contem assunto. comigo sempre que precisarem. Muito Ah, a prazer, foi uma gente Obrigada. delícia, adorou. gente. Foi Ai, uma Obrigada que bom que delícia estar você mesmo. aqui com gostou também, vocês. João. Foi muito bom, muito rico. Acho que esse episódio com certeza vai ajudar ali as pessoas que estão nos ouvindo. É um tema Que bom. muito importante. Obrigada, de verdade. Isso, gente, eu que agradeço. Beijão pra vocês, muito prazer mais uma vez. Obrigada.